Oi, boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar com a professora Miriam Generoso, nosso curso de mediação empresarial. E o assunto hoje é sobre os contratos de aluguel, de serviços, que foram extremamente impactados com todo esse contexto, né, que nós estamos vivendo. Esperar a professora chegar. Oi, Ana, tá por aí? Que bom! Nosso papo com a professora Ana Paula Satec foi fantástico, né? Sobre contratos dos planos de saúde. Muito bem, obrigada, Ana. A professora Miriam tá chegando. A professora Miriam tem que estar no celular para eu conseguir chamar. Já tá por aqui. Já tá entrando. Vamos lá. Já está nos corredores da internet. Oi, Juliana. Que bom que você está por aqui. Oi, Vera. Tudo bom? Só um minutinho, que a professora Miriam já está. Olá, chegou! Cheguei. Deixa Precisa do eu fone? ver melhor. Fica melhor com fone? Para mim aqui fica. Da outra vez eu fiz sem, acho que até quando eu falei com a Ana Paula, eu fiz sem o microfone e ficou meio esquisito. Então vamos lá, peraí. Eu brinco, Miriam, que a cada live é um mico diferente. Mas a gente vai Mas aprendendo. se não for aqui, como que a gente vai depois sobreviver e falar, eu sobrevivi à live, à quarentena, né? Tem que ter história para contar, né? A professora Patrícia Coelho, uma grande mediadora, uma grande amiga, instrutora, né, credenciada pelo CNJ também, fiz o meu Uhum. curso de mediação com a escola dela. Ela fala muito que nós somos imigrantes digitais, e como somos, né? Diferente da garotada, que são nativos, né? Já estão nascendo, já ligados no. Já sabem, né? Dão aula pra gente. Esses Exato. dias, meu pai estava com um probleminha de conexão no celular novo. E aí eu falei para ele, chama algum adolescente aí do prédio. É isso mesmo. Porque se eu for aí, eu vou ter que pegar manual e nem sempre vai dar certo. Então chama um adolescente que em 30 segundos eles resolvem e pronto. Ah, é bem isso mesmo. A galerinha mais nova tá tirando de letra. Mas a gente vai Não é? aprendendo, tudo bem. Um dia fica de ponta cabeça, um dia fica sem falar direito, fica sem o microfone, mas vai dar tudo A certo. gente vai dar certo, vai dar certo. Sempre dá, dessa vez também vai dar. Ai, até porque, assim, pra gente, né, Miriam, que a gente estudou junto, fizemos mestrado juntos, enfim, né, sempre muito no presencial. E quanto já é Ah, isso, desafiador encarar online, isso né? tá, isso tá difícil, né? Tá complicado. De Mas, todos os enfim, aprendizados, a gente tá bom. É, assim, a molecada jovenzinha também está passando pela quarentena junto com a gente. Nunca tivemos, né? Pessoal da nossa faixa etária, nós não é, vivemos isso. Então é a chance que a gente teve de zerar o cronômetro e começar do zero. Aí a gente exato. acompanha os novos, os adolescentes, mas está sendo assim um grande aprendizado. Mas a gente está. E também a gente Estamos tem que lá. gerar uns memes, tal, né? Tem que gerar, senão não vai ter graça. É verdade, senão não tem graça, né? Não. Mas faz parte. Até assim, fiz cursos de inteligência emocional, né? Fiz algumas especializações nesse sentido. E o quanto isso é muito rico nesse momento, ter essas outras Uhum. possibilidades. E até o pessoal fala muito de inteligência multifocal, as soft skills, né, da nova sociedade. E até
A Vanessa, lá do Sejusc da Barra Bonita, ainda comentou numa das aulas que eu estava conversando sobre flexibilidade cognitiva, né? Ela falou, mas esse é aquele QA que o pessoal está falando, né? Do coeficiente de Aham. adaptabilidade? Exatamente. Então, agora a gente tem esse quesito como adaptabilidade como algo É, importante para a nova sociedade, importante para esse momento, né? para as outras Então, ciências tinha algumas fórmulas, né? Essa a gente está tendo que aprender na inventar raça. agora e ver o que dá certo, o que não dá, e a gente vai se virando, vai se virando. Exatamente. E sem medo de ser feliz, vamos que vamos. Deu certo, deu. Não Não, deu certo, muda para uma hora a dar gente certo, né? recomeça. A gente recomeça. Exato. Mas que bom, Miriam, obrigada por estar aqui hoje, Obrigada a nesse dia, você. nessa noite tão gelada. Então, E e obrigada por você, acreditar no projeto, na mediação empresarial, trazer seu conhecimento para a gente. Obrigada. a gente vai Para a trocando gente, figurinhas, experiências e vai aprendendo, aprendizado, né? Mas obrigada a enquanto você tem. pelo convite. É Estarmos muito bom ter juntas você aqui. novamente depois de tanto tempo, né? Esses dias, a quarentena fez com que a gente perdeu, pelo menos perdi a noção do tempo em relação a muitas coisas. E esses dias eu parei para fazer as contas, até fiz uma postagem no Insta, que fez 15 anos que terminei o mestrado. Acho que você terminou antes de mim ainda, né? A gente fez Ai, bastante módulos. Então, fizemos é muita muito coisa junto. tempo, é muito É, tempo, é muito tempo. Mas é aquela coisa, né? A gente vai, todo dia a gente aprende, todo dia a gente estuda e todo dia surgem novas demandas é que faz verdade, com que a gente precise se adaptar. E a gente com certeza. vai indo nessa pegada, É vai isso indo nessa mesmo. pegada. E aí, enfim, apresentar, para quem não conhece, a professora Miriam Generoso, né? Mestre em Direito do Consumidor, a gente fala em mestre em Direito, né? Mas bem na área do Exato. consumidor, né? Uma Aham. grande aí, especialista em Direito Civil, professora nessa área, né? Mediadora da primeira turma do CNJ, que coisa boa, Primeira turma. né? Primeira turma. Eu não me lembro nem o ano que foi, mas foi a primeira vez. O CNJ fez 15 anos agora, né? É, Tá, a CNJ está debutando. E assim que ele regulamentou a necessidade dos conciliadores, árbitros e mediadores terem formação, eu fiz parte da primeira turma aqui do curso, certificado pelo CNJ, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, aqui em São Paulo, que foi oferecido pela Escola Paulista da Magistratura. ai, que Então, bom. desde lá, não sei, não lembro exatamente que ano foi, mas o CNJ tem 15 anos, deve ter uns 13 Sim, no máximo. Eu já acreditava nesse projeto da que mediação, bom. né? E a gente veio caminhando, acho que a passos de tartaruga até então, mas acho que agora, o momento atual, né, para quem não caminhou até agora, não tem mais espaço para pensar diferente, para ser diferente, né? Eu acho que a gente Também entrou acredito. nessa vibe de uma forma inesperada, né, com uma doença e um vírus que não se sabe como funciona, o que faz, né, de que forma que impacta. Cada dia a gente tem uma notícia nova. É, Mas em termos de resolução de conflitos, acabou, né? Dentro do que a gente está denominando aí, que tem várias coisas, né, que são chamadas de novo normal, a questão da sim. mediação de conflitos, da resolução de conflitos, é um caminho sem volta. A gente já teria que estar com isso mais aceitável, mais digerido na nossa sociedade. A gente tem uma Tinha que ter cultura, um amadurecimento maior até, né, do que o que a gente é, tem hoje. a gente tem uma cultura de litígio, né? É, Então, é, para quem fez faculdade na década de 90, a gente era incentivado para isso, né? é Você já verdade. saía da faculdade com essa, não, você é Com bom as de armas briga. na mão, né? Né? Fala assim, ah, não, você é bom de briga, você vai ser um bom advogado, vai ser um bom profissional do direito. Mas não é isso, né? Nunca foi, mas a gente É, tinha essa é, cultura de achar que você tinha que ser bom de briga para ser um bom profissional. sim. E como o direito é vivo, ele é dinâmico, né? Ele vai se modificando. A Graças mudança a já Deus. aconteceu, graças a Deus, a mudança já ocorreu.
Agora a gente precisa, de uma vez por todas, aceitá-la e conhecer as formas, né, o que a lei nos coloca à disposição para que os conflitos sejam resolvidos da melhor forma possível, da forma menos dolorosa possível e rápida, né? Rápida. Sim. Então, Até a gente conversando ontem com o professor Marcelo, também do curso, ele falou assim, a gente fala em colapso do judiciário, eu falei, nossa, desde que eu me formei eu ouço isso. não é? E agora a coisa piorou muito, né, com toda essa situação, enfim. Por quê? Porque aumentou demais a necessidade Uhum, de novos ajustes na nossa vida, né, em todas as muito, áreas. Da forma muito. como aconteceu, que a sociedade parou, a economia parou, tudo, a gente está tendo que se reinventar. Então, todas as áreas a gente está Sim. precisando rever. Né? Então, desde os contratos profissionais, os contratos com as empresas, os contratos com os filhos nas escolas, enfim. Se a gente vai O, levar o, tudo isso para o judiciário, como que o judiciário fica? não, o judiciário não fica. Né? O judiciário simplesmente ele Não dá. não fica. Né? O judiciário ele vem É... respirando com a ajuda de aparelhos já faz bastante tempo, né? Oh, meu Deus, Mas é verdade. não, faz. É, Ele tá entubado. A verdade é essa. O judiciário hoje a gente pode dizer que é um paciente entubado, né? Que não. vai Precisa da mediação sobrevivendo, urgente, né? precisa, ele vai sobrevivendo da forma como é possível, né? Com todas as deficiências que o poder público a gente sabe que existem, mas não existe outra forma. Até então, a gente tinha dentro de um aspecto histórico, né? No início da humanidade, o conflito ele sempre existiu. Sempre a gente teve, né? A gente sempre conviveu com conflitos. Mas as Sim. formas como que nos foram colocadas para resolver esse conflito, elas foram se alterando. Então, se a gente pegar nos primórdios, como os conflitos eram resolvidos? Tá, não tinha essa estruturação jurídica, não tinha essa estruturação de separação de poderes, mas já existiam os conflitos. Então, o que a gente tinha no primeiro momento? A resolução dos conflitos com um ancião, né? Você chamava um ancião, aquela pessoa, né, naquela aldeia, naquela comunidade, aquela pessoa mais velha, né, e tida como detentora de maior saber para resolver o conflito. Sim. E depois o Estado foi se organizando nos moldes tal como hoje a gente conhece, de separação de poderes, de você não poder mais fazer justiça com as próprias mãos, e o Estado trouxe para si a responsabilidade, né, o poder, dever de dizer o direito. Só É. que a coisa foi se moldando de uma forma que foi necessário que o próprio Estado criasse meios alternativos para resolver esses conflitos, porque na medida em que criaram-se nessas soluções de conflitos, esses meios alternativos, era como se falasse assim, o Estado dissesse, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Eu não estou aguentando mais. Sim, é isso mesmo. É. Eu não estou aguentando mais. Então, a gente já tem há muito tempo, né, leis especificando mediação, arbitragem, conciliação. Mas agora o que a gente precisa ter é a mudança de cultura das pessoas, É. para As pessoas encamparem. tomarem consciência de que elas podem sim ser protagonistas, que elas podem sim, né, dialogar, por mais difícil que esteja esse diálogo, né, é o mediador que Pois vai é, facilitar isso, é o mediador né? que vai fazer às vezes, né? E de uma Uhum. forma muito menos dolorosa, Sim, porque as pessoas que nunca tiveram um processo na justiça, a coisa funciona ali dentro de uma forma muito abstrata. Só que é muito difícil as pessoas entenderem qual é a dinâmica de um processo, né? Como que se uhum. dá essa coisa de divisão das partes, quem é que tem a comprovação, né, dos meios de prova? Quem é que tem o Uhum. dever de provar, quem é que não tem? E quando isso se dá, a gente sempre tem, no mínimo, uma pessoa descontente com aquele pronunciamento estatal que foi dado por meio de uma sentença. Então, a mediação é uma forma de você ter um terceiro, né, que você escolheu, ou que você aceitou essa escolha,
e que ele vai conversar com você de uma forma totalmente diferente da conversa que a gente tem numa sala de audiência. Sim. E isso faz muita diferença, faz muita diferença. Então, quem nunca foi parte num processo, quem nunca foi, mesmo quando você é autor, né? Porque você tem a opção de ser autor num processo, mas você não tem a opção de ser réu. Então você Uhum. escolhe se você quer ou não ajuizar, abrir uma ação contra alguém, mas você não escolhe. Daí o oficial de justiça chega na sua porta e você fala, não, eu não vou atender porque eu não quero ser réu. É. Né? A vida não nos, a vida jurídica, a vida em sociedade não nos dá essa possibilidade. Então, alguém escolheu ser o autor e você não escolheu ser réu naquele processo. Então, Sim. o parto difícil, né? O parto, a fósseis, aquela gestação cheia de problemas, ela já se dá no momento em que você recebe o oficial de justiça ou uma carta de intimação, de citação. E causa para o Exato. leigo, e para quem não é leigo também, aquele inconformismo. Então, a pessoa ela já vem conformada antes dela comparecer no fórum, antes dela ir para uma audiência, ela já está com Sim. aquele ranço, aquele inconformismo. Só que ela não para pensar que se houve, em tese, alguém entrou com processo, é porque entre ela e essa pessoa que a processou, existe um conflito de interesses. Só que mesmo Sim. você sabendo que tem um conflito de interesses, é difícil digerir que fulano foi lá no, né? Que tipo, para falar a linguagem dos manos, é difícil digerir que fulano te colocou no pau. É? É isso mesmo. E às vezes o que a gente ouve muitas vezes é tipo, nossa, mas ela não precisava fazer isso. Não Por precisava que que a gente não tanto, né? conversou? Como, né? Como ela chegou, ela precisou fazer isso? Era só a gente conversar. Só que a mesma pessoa que fala que era só a gente conversar, ela não para e pensa, tá, onde que eu vou ter esse poder de conversa, esse poder de diálogo? Não é sentado na frente do juiz. Não é. É, tem que ter um lugar que propicie esse ambiente, né? E a mediação Pois é o é. espaço. A mediação é um espaço, porque você tem aquela pessoa que ela é imparcial, mas ela é técnica, né? Como a gente Sim. falou no início, a lei exige, o Conselho Nacional de Justiça regulamenta, então você precisa, para exercer a função de mediador, ser uma pessoa qualificada. Então, não é que você fora do tribunal, fora do fórum, qualquer pessoa vai resolver, não, é uma pessoa capacitada. Só que, É, por por isso que outro precisa lado, estudar, precisa ter a precisa técnica, precisa ter estudar. alguns conceitos básicos, né? É, e quando as pessoas que aceitam, ou, né, a mediação, outras formas em maior ou menor escala, e outras formas de resolução de conflitos, eu já considero que elas são pessoas mais evoluídas. Porque existem dois perfis de pessoas. Existe aquela que quer brigar de qualquer jeito, né? Tipo, eu Uhum. vou tirar a sua paz. E existe aquela que fala, nós temos um problema e nós precisamos resolver. Então, vai de você ver de que lado você está. Você está no Uhum. rol das pessoas que quer tirar a paz da outra, né? E isso vale tanto para a pessoa quando ela é autora e quando ela é réu. Às vezes, Sim. nem todo mundo que entra com um processo, que é autor de um processo, tem razão. Tem gente que entra só para tirar a paz? Tanto é que a gente tem vários processos, várias sentenças que são improcedentes. Então, Uhum. partindo de um mundo perfeito, do mundo do ser, né? Daquilo que você fala, teve um processo redondinho, foi tudo, né? A gente vai ver que tem gente que perde o processo sendo o autor, então, em tese, se ela é autora, foi buscar o judiciário e ela perdeu esse processo, em tese, significa que o Estado reconheceu que ela estava errada, que ela não tinha aquele direito. Mas tem gente que entra com processo mesmo sabendo que não tem o direito, que é tipo, eu vou tirar a sua paz. Da Sim. mesma forma como também tem pessoas que são processadas, que são réus, que são devedoras, e falam assim, eu vou resistir até o último momento. Então a gente tem processos que duram 20 anos, né? A gente tem aquela máxima, fala, fulano ganhou, mas não levou. O que é ganhar e não levar? Ai, é muito É triste isso, né? Mas Não é é uma muito triste? realidade. É? É. E aí você vê, às vezes a pessoa tem a sentença de procedência, então significa que o Estado reconheceu que ela tem aquele direito e a pessoa que está devendo não paga. E ela, quando ela é uma devedora profissional, ela usa todos os subterfúgios para se eximir do cumprimento daquela obrigação.
Aí a gente tem o pessoal que transfere bens, né? Ah, fulano passou todos os bens para os filhos, passou para cunhado, passou para um monte de Todo gente. mundo já sabe que a pessoa fraudou, né? Todo mundo já sabe. Então, por isso que eu falo, quem opta pelas soluções, né, de conflitos alternativos, é, já são pessoas evoluídas, porque são pessoas que não têm aquela coisa, eu vou acabar com a sua paz. Não. Nós temos um problema e nós precisamos resolver esse problema. É outra cultura, é outra coisa. Já sai de Então, um quando a outro pessoa lugar, chega, né? a pessoa já vem com uma outra energia, outra vibe. Né? Vamos, a gente está com É. problema? A gente está com problemas. Vamos resolver? Não é vou lá e eu quero uma sentença de qualquer jeito. Tem situações que a própria lei não autoriza, né? Que a gente Uhum. busque a mediação, a conciliação, a arbitragem. Mas para todas as outras situações que a lei autoriza, por que não utilizá-las, né? Por que não? Sim, sim. Então a gente também fica se perguntando, né, Sabrina, se quem não utiliza é por desconhecimento ou Muitas qual vezes é o pode ser, motivo? né? É. E aí a gente Não, tem que fazer esse serviço de utilidade pública, né? Promover esse debate, ampliar, para que as pessoas saibam e falem, olha, a gente pode resolver de outra forma. A gente pode existe essa resolver de uma forma possibilidade, né? menos traumática, né? Que vai deixar, ou vai deixar, não vai deixar nenhuma sequela, ou se deixar, ela vai ser muito menos profunda, dolorida, do que uma decisão dada numa decisão judicial, né? Sim. E E é isso principalmente que a agora, gente. nesse momento, né? Puxa vida, principalmente Nossa, agora. o seu tema de aula, o seu tema aqui para conversar um pouco mais com a gente, né? Por isso essa necessidade de entender um pouco mais para poder usar essa ferramenta, né? Então, Então, quantas pessoas que vivem de aluguel e que não se viram numa situação difícil nesse momento, nossa, né? a gente tá vivendo situações de desemprego, de empresas fechadas, de empresas, né, com falências decretadas. E como que a gente resolve essa questão dos contratos de locação de imóveis? Se a gente for, existe uma falta de pagamento, ok. Se essa questão for levada para o judiciário, o que o juiz vai decidir? Existe um contrato válido e eficaz? Ok. O autor está alegando que você não pagou o aluguel. O juiz só vai querer saber, você pagou ou você não pagou? Não tem essa de você chegar na audiência, olha, eu não paguei por isso, não. É? Se você pagou, você traz o recibo, se você não pagou, o choro é livre, eu sinto muito, né? Mas é só uma questão de É, você esperar a ordem de despejo, não tem muito o que dizer, o que argumentar. E é onde as sim. pessoas saem com aquela sensação de injustiça. Quantas vezes a gente não ouve falar assim, nossa, mas o juiz nem falou comigo, ele nem quis ouvir o que eu tinha para dizer. É o Ou quando a momento pessoa né, de chega se expressar. e fala assim, né? Eu vejo muito lá no tribunal, você também como advogada, quais as provas que vocês pretendem produzir? Ah, eu quero produzir prova testemunhal. Aí vem lá, indefiro. Nossa, mas como assim? Ele não vai querer ouvir meu vizinho? É? Tudo bem, eu só queria falar para o juiz que eu não paguei aluguel, mas eu sempre paguei direitinho. Eu estou desempregado. Ele não vai querer saber disso. Porque o juiz é uma pessoa má? Não. Porque quem está ali decidindo, julgando, não é o José, CPF número tal. Quem está ali é o Estado juiz. E tem que ser imparcial e tem que aplicar a lei. Como A instituição, lei. né? Você tem que pagar o aluguel. Você fez um contrato de locação comigo, eu sou a proprietária, você é inquilina, você tem que pagar. Ponto. Aí você chega e fala, eu falo, a Sabrina não me pagou. O que o juiz vai querer ouvir? A testemunha, né? Ou adianta você chegar e falar assim, nossa, mas eu moro lá no imóvel faz 20 anos, eu nunca atrasei um mês. Não interessa. O juiz não vai querer saber, o judiciário não vai querer saber se você mora há um mês, há 10 anos ou há 20 anos. Ele vai querer saber se aquilo que o autor alegou, né, para entrar com o processo é verdade ou não. E se tratando de pagamento, como que a gente prova o É. pagamento? Com o recibo. Então causa esse desconforto, essa sensação de injustiça.
quando você não tem um terceiro imparcial, a exemplo do que acontece com os mediadores, que vai sim ouvir, né, os motivos pelos quais você não Sim. pagou. E por É, e ser esse quando, terceiro imparcial, ele vai buscar uma solução que vai ficar boa para todo mundo, né? Ele vai te ajudar, ele sim. não vai buscar a solução. Ele vai ajudar com que as pessoas encontrem, né, um meio termo que fica bom para todo mundo. A gente até sabe que muitos donos de imóveis fizeram até negociações diretas, justamente Tem. entendendo, né? Então a gente A- sabe de muita gente que alugava para ter um salão de beleza, diminuiu o valor, muita gente que pagava para ter sua empresa também diminuiu o valor, pessoas que Aham. conseguiram, inclusive, negociar diretamente, mas tem muitas outras que não conseguiram. Né? As pessoas que vieram procurar e me perguntaram o que que você acha, como que eu devo fazer, eu falei, gente, a gente está vivendo um momento do bom senso. Ou a Uhum. gente para e respira bom senso, ou tudo vai ficar mais difícil. Então, tenta negociar com o proprietário do seu imóvel. Por outro lado, o proprietário do imóvel também tem que respirar bom senso. Porque se a gente está vivendo, né, mascarado hoje em dia, o ar que É. todo mundo tem que respirar é o ar do bom senso. Ai, que lindo Então, isso. eu acho que foi inteligente o proprietário que sentou e fez um acordo com o seu inquilino. Foi um ato de inteligência, né? Num dessas pessoas que vieram me consultar, tal, que tinham um imóvel comercial e falou, olha, eu sou da área de eventos e simplesmente a gente está sem evento desde março, né? Então, quem Nossa, uma das trabalha áreas com mais evento, impactadas, né? É. não, tá simplesmente horrível. Por quê? Chegou o decreto de pandemia, fechou tudo, e desde março a gente não tem um aniversário, não buffet, a gente não tem um casamento, e a gente tem um setor que movimenta muito a Sim, economia, que sobrevive exclusivamente de festas e eventos. Então, se eu tenho um imóvel, né, e eu alugava esse imóvel para alguém da área de eventos, o que que vai ser mais inteligente da minha parte? Entrar com um processo de despejo, ouvir o que esse proprietário desse buffet tem a dizer e a gente tentar o meio termo. Às é, vezes, mais vale você dar uma isenção, sei lá, de 3 meses de aluguel para esse proprietário ou reduzir do que você ficar com seu imóvel fechado, porque enquanto não cessar o decreto de pandemia, né, enquanto a gente não tiver uma vacina eficaz, você não vai receber desse proprietário e nem vai alugar para outro local. E o é, poder público não quer saber. O carnê do IPTU está chegando lindo e maravilhoso, né? sim. Aqui em São Paulo, eu não sei como está a nível Brasil, mas aqui em São Paulo, no início da pandemia, começou se judicializando muito, até cobrança de IPTU, né? As pessoas vindo ao judiciário pedir para ter isenção de IPTU ou de outros tributos, Uhum. e alguns chegavam com liminares, né? Mas quando o poder público chegava com o processo, estava sendo reformada a decisão. E o próprio presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele chegou a dar entrevistas e falou na sessão, né, de julgamento Uhum. do órgão especial. O Poder Judiciário ele não pode ficar intervindo dentro daquilo que a administração municipal, se for um tributo municipal, como IPTU, ou estadual, disciplina. Então, é o momento da gente respirar bom senso, de chegar para o seu proprietário do seu imóvel, se você é inquilino, e pôr as cartas na mesa. Só que nem sempre a gente consegue ter esse diálogo sem um terceiro para estar fazendo aquele meio de campo. É onde a gente tem a figura importantíssima do mediador, né? Ele vai conseguir dialogar com ambas as partes, ele não tem nenhum interesse, ele é um terceiro. Embora escolhido pelas partes, ele é um terceiro que ele não tem nenhum interesse, ele quer que aquele conflito seja resolvido da melhor forma possível. O que vai ser diferente, eu Imparcial, já né? falei, imparcial, totalmente É. imparcial. Então, na mediação, a gente só vai ter vantagens, eu não consigo enxergar nenhuma desvantagem, né, na mediação. Estava refletindo antes de a gente começar a nossa conversa, eu falei, tá, porque para mim é muito fácil, para quem já acredita na mediação desde sempre, para quem fez curso aqui 13 anos atrás, para se capacitar como mediador e conciliador,
é sinal que eu já aposto nisso há muito tempo. Mas eu fiquei puxando da memória, tá? Qual seria o fator negativo na mediação? Não consegui encontrar. Você já conseguiu achar algum? Não, é Tem, verdade. né? Porque você fala assim, você vai ter, a título de vantagens, né? Ah, uma ausência de formalidades. Você vai ter uma economia de tempo. Você vai ter uma economia de dinheiro. E É, dinheiro em tempos de pandemia você vai ter. Então, veja que se você entra, ou em outras demandas, vamos pegar outros exemplos. Se você entra com um processo, obrigatoriamente, dependendo do tipo de ação, do tipo de causa, você, autor, vai ter que bancar uma perícia. Ainda que exato. lá na frente o processo, a ação seja procedente, que você tenha o ganho de causa, o ônus de pagar essa perícia é do autor. Então veja o quanto injusto, né? Injusto entre aspas, a gente não está falando de conceito técnico, científico, mas enquanto injusto vamos supor. Eu tenho que entrar com uma ação contra você porque você me causou algum prejuízo, algum dano. Então, além de eu ter que suportar o dano que você me causou, eu ainda tenho que pagar uma perícia. Então, vamos Sim. supor que seja uma ação de você tinha uma locação, alugava uma máquina minha qualquer, você quebrou essa máquina, não está pagando o aluguel dessa máquina, então eu estou sem receber o valor acordado, o valor do contrato, ainda tenho que pagar uma perícia. Pois Esse é. processo ele não vai terminar olha, sendo otimista, acho que você falar em menos de 2 anos para um Nossa. processo é sendo otimista, não é? É sendo 2 anos otimista. ainda está na primeira instância, né, Miriam? Né? Então, você tem que, na mediação, você não vai ter esse custo de pagar uma perícia, porque ali você não tem que produzir esse tipo de prova. As pessoas que estão sentadas ali, elas têm uma única finalidade, ambas estão no espírito de resolver aquele conflito. Então, vai ser um procedimento rápido, comparado àquilo que a gente tem no judiciário, Uhum. né? Vai ser um procedimento que não tem as formalidades que a gente tem no judiciário. Para quem não é da área jurídica, ainda tem que lembrar que depois da reforma do Código de Processo Civil, uma coisa que foi muito comemorada, né, pela sociedade em geral, principalmente pelos advogados, foi a Eu, questão da foi a questão da oh, contagem dos prazos em dias úteis. Mas sim. eu não sei se você já teve essa percepção, eu achava isso desde o início, que não seria bom. E hoje, depois de 5 anos de alteração do Código de Processo Civil, eu acho que foi extremamente prejudicial. Porque, ok, você tem um prazo maior para apresentar uma defesa, alguma coisa assim, mas o processo não anda. O processo não anda quando você tem contagem de prazos em dias úteis. Então, foi muito prejudicial para você chegar ao término daquele processo. Então, o processo que antes de 2015 ele já tinha essa tramitação mais Lenta, lenta, né? ele passou a ser, imagina um prazo, igual a gente tem, vamos supor, na lei de falências. A gente tem alguns prazos na lei de falências de 60 dias. Sim. E aí, tirando a discussão se o prazo é em dias úteis ou não, mas vamos considerar as Uhum. divergências de fora, quanto tempo que 60 dias úteis vira quantos meses? Oh. Né? Se você pega um mês como carnaval, então 60 dias úteis é um prazo absurdo. E em 60 dias corridos, você resolve um processo com Ah, a com a mediação é mediação muito rápido, é. de forma tranquila, de forma técnica, de forma célere. E outra coisa, ainda tem a questão da confidencialidade, né? Sim. Que é um fator Eu também só muito vejo importante. vantagens. É um fator muito importante, porque no É, judiciário, a menos que você esteja dentro daquele rol das ações que tramitam em segredo de justiça, o processo vai estar lá para quem quiser ver. sim. E na mediação, o que for falado ali naquela audiência, ela está protegida com a confidencialidade, não vai sair dali. Então, mesmo quando a mediação ela é judicial, na ata não vai o que as partes discutiram, não é? Sim.
E o que é muito bom também. Então, tem assuntos que você não quer que seja de conhecimento. Então, se você não quer que aquele assunto seja de conhecimento público, porque a regra geral qual é? Os processos são públicos, né? Salvo as Sim. hipóteses de processo que envolve direito de família e as outras que a lei estabelece. Mas se você quer manter aquilo que foi tratado ali de forma confidencial, você não vai poder se valer da resolução do conflito pelo poder estatal. Você vai ter que obrigatoriamente fazer uso Sim. de um terceiro imparcial, que é o mediador. Então, realmente eu não consegui, eu vou continuar pensando, mas eu não consegui achar um ponto negativo para a mediação. Não consegui. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu também não. Se alguém conseguir achar, até manda pra gente, né? Conta pra Para ajudar a gente, né? pensar. Conta pra gente. E mesmo o Então, reflexo disso tudo para os contratos de serviços também, né? Todos os contrato de contratos, na serviço, verdade. todos os contratos, todos, né? Eu falo que o ser humano, quando ele nasce, a gente já nasceu com vida, a gente já assina um contrato, né? O primeiro Já. contrato que a gente assina é com o exame do pezinho. Ali está É, certificado para o mundo que você existe, já sabe é quais isso são as mesmo. suas impressões digitais, e dali a gente passa a se pautar por regras, né? Viver em sociedade é cumprir regras, a gente tem esse contrato social. Então, quando os contratos civis, os contratos formais, eles só podem ser assinados por pessoas maiores e capazes, o contrato social você assina assim que nasce. Agora, quando você pega a parte de contratos de serviço e faz um paralelo com a pandemia, o mundo está de ponta cabeça, literalmente de ponta cabeça, né? Voltando para a Sim. questão da área de eventos, que é um setor, os outros setores, todo mundo foi impactado, né? E embora eu acho que não é correto falar que está todo mundo no mesmo barco, porque existem barcos, né? Existem iates, existem transatlânticos, e existe gente que está no mar com a boia da Na bicicleta, boia, é né? verdade. Na boia da bicicleta. E dentro de estarmos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco, contratos de prestação de serviço, em geral, eu acho que eles foram impactados demais. E outra, a gente, o Brasil, ele se tornou um país do microempreendedor, né? De forma Ótimo ponto, ótimo ponto. É. reconhecida ou não, reconhecida quando eu falo, não é reconhecida com o termo que eu quero usar, é de forma legalizada ou não, está todo A mundo empreendendo, formalização, né? Sim, né? Quantas pessoas a gente não conhece que agora, no meio da pandemia, começaram a produzir máscara? São sim. empreendedores. Então, a gente tem ali pessoas que, contratos de prestação de serviço, e a lei permite que os contratos não sejam apenas os contratos escritos, mas a gente também tem os contratos que são não escritos, Verbais até, verbais, exatamente, que são absolutamente válidos. Então, aquele empreendedor que conseguiu se virar e fazer uma máscara, que conseguiu se virar e de repente fazer uma quentinha, né? Porque o boom que a gente teve nesse momento foi de comida. E todo mundo sim. fazendo home office, todo mundo em casa. Acho que quem trabalha na área da alimentação teve um grande ganho. Agora, setor de eventos, por exemplo, a gente não tem um evento desde março. E as pessoas começam a perguntar: escuta, como que eu faço? Quem trabalha com casamento. Olha, eu teria um casamento agora que não pode ser realizado por conta da pandemia. Como que a gente vai fazer para administrar esse contrato? E você não tem ideia, sabe, da quantidade de conflitos que está surgindo nessa área. Nossa, Porque quem não, né, nunca. Eu quero pegar o exemplo de casamento, que é o que eu atuo também paralelamente. Mas um evento do tamanho de um casamento, ele, por menor que seja em termos de pessoas, ele é uma coisa grandiosa. Grandiosa no sentido da quantidade de prestadores de serviços que são contratados para um casamento. sim, Então, é sai muita. docinho, É né? docinho, é forminha, né? Então, a pessoa que É, faz o docinho não fornece a forminha. Então, ali a gente já tem dois prestadores de serviço. Aí, nem uhum, sempre quem faz o docinho faz o bolo. Aí tem aquele que faz sim. o bolo fake, né? Que agora tem o bolo do isopor, bonito, né, decorativo na mesa, e tem Tá o bolo bonito de na pote lá foto, dentro.
Tem bolo de corte lá dentro que é servido. Então, a gente já tem mais 2 fornecedores. A gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem cabine fotográfica, tem, às vezes, alguma atração que põe para criança, uma cama de pula-pula, uma piscina de bolinhas. A gente tem quem faz a iluminação, quem faz decoração. É muita gente. É Então, muita é um gente. setor que está sem trabalhar desde março. E aí surge aquelas coisas, olha, eu fui obrigado a adiar. E meu contrato Não não é, tinha essa não, previsão. exato. E não por culpa própria, né? Não porque ele está deixando de prestar o serviço. Está Então, aí a impedido gente de prestar o serviço, né? está impedido de prestar. Então, como que a gente resolve essa questão desse contrato? Tem até uma Aí, perguntinha aqui, Miriam. Tem até uma qual é? perguntinha aqui. Como funciona quando o cliente quer cancelar e não quer adiar por conta da pandemia? Sol Atelier, não sei se eu pronunciei corretamente. Então, a gente tem que verificar assim, que independente da pandemia, independente de estar previsto textualmente no contrato, caso fortuito e força maior sempre existiram, né? E faz parte do nosso esquema jurídico, do nosso ordenamento jurídico. Agora, respirando aquele ar do bom senso, a gente precisa Respirar verificar. profundamente. Exatamente, eu fornecedora e eu noiva, no caso, vamos supor, a gente precisa verificar por qual motivo a gente está precisando cancelar aquele contrato. Porque tem gente que está surfando na água da má-fé, Isso infelizmente, de todo infelizmente. lado, né? Tem gente que chega e fala assim: eu não vou mais querer casar esse ano porque, vamos supor, terminei o relacionamento. E aí você vai alegar para o seu fornecedor que você está adiando por causa da pandemia? Não, porque o seu motivo é outro, né? Só Uhum. que tem gente que está surfando, está querendo vir nessa questão da pandemia. Então a gente tem o governo federal, ele ditou uma medida provisória que veio sendo reeditada várias vezes, desde abril, acho, estabelecendo algumas normas no caso de adiamento. Só que essas normas, elas foram muito voltadas para a área do turismo, né? Para a área do evento em especial, até hoje a gente não teve um governo que fixou. Então a gente está trabalhando muito com a questão da analogia. A gente aplica, né, naquilo que for Uhum. possível, leis outras que não são, não tem esse setor em especial como destinatário da norma, mas também não é proibido de utilizar. Então saiu medida provisória falando que, vamos supor, em cancelamento de viagem. Cancelamento não, adiamento. Uhum. Você teria um X número de prazos para fazer a remarcação, né? A empresa de turismo ela é obrigada a fazer a remarcação. E caso não entre num consenso com o consumidor, ele tem um prazo até depois da pandemia. Então, depois que for decretado o final da pandemia, Final. o fornecedor, né, de pacotes turísticos, ele tem um prazo para devolver em 12 meses, 12 parcelas, o valor que foi pago. Aí a gente entra naquela questão, quando o consumidor, quando os noivos, os clientes, eles quiseram adiar por um motivo de força maior, pode ou não pode ser cobrado uma diferença, algum reajuste? Né? A gente está dentro de que tipo de situação de anomalia? É caso fortuito, é força maior, eu posso ou não posso reajustar o meu contrato? E aí também vale respirar de novo, dar uma fungada no É. ar do bom senso, né? Alguns serviços são humanamente impossíveis de serem prestados sem que a gente faça uma readequação. E essa readequação contratual não significa que eu estou reajustando. Significa que eu tenho que ver os insumos que são necessários para aquela prestação de serviço e de que Exato. forma que eu vou conseguir entregar esse serviço para você com a mesma excelência que foi contratada daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, não existe uma fórmula para você falar assim, não, É o sempre buffet ele assim, tem é que. sempre desse jeito, né? Não Não tem. existe, não existe. A gente tem que analisar cada caso de per si. Não, e aí, quando a gente não consegue chegar nessa análise de forma isenta de emoção, porque quando a gente está envolvido, a gente tem que se valer de um mediador.
A gente tem que começar a entender que não é todo. Aí eu vou te processar. Às vezes eu vejo umas noivas nos grupos de noiva de Facebook. Ai, aconteceu tal coisa assim. Aí o pessoal vem começa a gritar lá, processa ele. Põe ele no pau. E você fala, gente, as pessoas não têm noção do que é o processo na vida de uma. Não, não é uma coisa tranquila, não é uma Sim. E coisa que não vai fácil. resolver o problema, Né? vai criar Então, outras eu vi questões, um né? dia desses falando que o sítio que a noiva alugou não queria disponibilizar novas datas, e aí a turma no grupo do Facebook processa, ele tem que. Tudo bem ainda, e não queria devolver o dinheiro. Então também está faltando o bom senso do fornecedor, mas a gente tem que encontrar o meio termo. Então, por mais que, vamos supor, vocês não cheguem num consenso, aí o pessoal falou assim, procura outro lugar. E essa noiva falou que já tinha visto um outro lugar, que ia fechar com outro lugar. Só que a pergunta que não quer calar, ela tinha dinheiro para pagar de novo? Não. Então, se você já fez um investimento que não é barato, né? O Pois é. fornecedor, por sua vez, o fornecedor pequeno, ele não tem como ficar. Ele já utilizou esse dinheiro. Então, ele não tem meios para devolver também esse dinheiro agora. Então, o que, que é melhor? É você entrar num acordo com esse fornecedor, que você já tinha se encantado pelo sítio dele. Então, você não pode deixar com que uma pandemia atrapalhe tudo. Então, ao invés de você chegar e falar, eu vou Sim. processar, não, eu vou conversar. E quando a gente é noiva, quando a gente está envolvido, a gente não tem isenção de ânimo. Então, o que, que você faz? Chama um mediador, um terceiro, porque ele está isento. E o que essa pessoa, esse mediador, vai fazer? Ele vai chegar lá com oxigênio para cada um do bom senso. Fala, fulano, Perfeito, da perfeito, é isso forma mesmo. como você está querendo, não vai funcionar. E, Beltrano, isso também não está legal. Olha, isso não está legal por isso, isso e isso. Então, o papel desse mediador numa questão de um conflito como esse é chegar e falar para o dono pro sítio: você tem o dinheiro para devolver hoje? Não, eu não tenho. Né? Você já gastou dinheiro? Sim. Então, não é muito melhor você ver a possibilidade, flexibilizar algumas coisas para que esse noivo, né, que eles mantenham ali com você o evento, porque suponhamos que ela realmente, eles não cheguem no acordo, que ela vai entrar com o processo. A gente acabou de falar que o processo está demorando 2 anos. Então, para você também tomar essa medida radical de cancelar, se você é o dono do espaço, você vai ver que você vai ter despesa com um advogado, com uma série de coisas. E se você é a noiva que está cancelando, você tem que ter o dinheiro para pagar o novo espaço, né? Então, eu estou vendo É aqui, se eu efeito quiser dominó, cancelar, né? sou obrigada a devolver 100%. Aí, Sol, vai depender do seu ramo de atuação, né? Que tipo de serviço que você presta. Porque, dentro do bom senso, eu não posso também querer 100% de devolução do valor se eu já tive serviços que me foram prestados. Então, quem trabalha com assessoria de eventos, assessoria de casamento, vamos supor que você me contratou para fazer uma assessoria completa. Então, eu trabalhei 2 anos antes do seu evento. E seu evento era para ter acontecido em março. Então, foram 2 anos que eu fiz toda a prestação de serviço, que eu te assessorei, que eu te acompanhei, que eu fui fazer degustações com você, eu fui ver o vestido. Aí chegou março, o casamento não pôde ocorrer. Você remarcou para março do ano que vem. Aí, estou falando não no caso de cancelamento, no caso de adiamento. Aí foi Sim. remarcado. Eu não vou te pagar mais nada até março do ano que vem? Você não vai exigir de mim mais nenhuma prestação de serviço. Então, você não vai me ligar para nada, né? Você simplesmente não vai fazer contato comigo. Porque se for dessa forma, eu consigo até achar que é razoável que não se pague mais nada. Agora, se dali de março passado até o próximo março, que é quando o evento for ocorrer, eu vou continuar te prestando essa assessoria, a gente tem que respirar o bom senso e falar quanto que é razoável. Aí, eu estou falando de reajuste? Não, eu não estou falando de reajuste. Eu estou falando em impedir o enriquecimento ilícito. Porque eu estou querendo que alguém trabalhe para Equilíbrio, mim né? sem uma Equilíbrio. É, contraprestação. Então, eu também não posso chegar, eu, assessora, e querer cobrar o valor de um contrato inteiro. Então, a gente tem que ter equilíbrio. É a palavra de ordem.
Só que eu, assessora, eu tenho boletos para pagar como todo mundo, eu tenho contas para vencer, eu tenho meu contrato de locação que está ali perigando, né? Eu também preciso de dinheiro. E eu, noiva, eu também gastei tudo que eu tinha. Então é bom senso para tudo. Se é um contrato de. Aí vamos falar em termos de cancelamento. Que tipo de serviço eu quero que você presta? O contrato foi cancelado e você não prestou nenhum serviço? Era um serviço que ia ser prestado só no dia do evento? Ok. Mas ainda assim, dá para falar em devolução de 100%? Porque, né, eu tenho, eventualmente, cada caso é um caso, mas às vezes eu tenho despesas administrativas, né? Vamos supor que eu precisei acionar um departamento jurídico para fazer um contrato, para fazer um adendo. Então, a questão da devolução, pelo adiamento, ela tem que passar por isso, verificar quais os serviços foram prestados e essa devolução ser proporcional aos serviços que deixaram de ser prestados em razão do adiamento, né? Então, vamos supor algum serviço, deixa eu ver, o serviço Até porque às vezes a pessoa recebe uma parte adiantado e ela também adianta algum equipamento ou algum tipo de Exato, entendeu? material Então, para poder estar da mesma, prestando o serviço dela, né? É um efeito da dominó, na mesma, verdade, a mesma né? forma que não é razoável eu, fornecedor, querer deter 100% do valor, não é razoável eu, consumidor, exigir devolução de 100%. Então, eu sempre tenho que partir do bom senso de ver quantos dos 100% do serviço, quantos foram prestados. Então, vamos supor que dentro desse serviço de assessoria, eu vou fracionar a minha prestação de serviço em cinco partes. E no momento em que houve o cancelamento, eu já tinha prestado 3 partes do todo. Então, eu só tenho de devolução 2 partes. Entendeu? É bom senso e não querer enriquecer de forma ilícita. Isso vale tanto para o fornecedor como para o consumidor. Agora, veja aqui, se a gente parar para ver as formas de soluções, de pacificação de conflitos, né? A mediação, nesse caso, ela é o mais indicado. Por quê? Existe esse problema, mas as partes elas eram muito próximas. Então, às vezes, eu tive uma prestação de serviço que eu estava ali com o casal durante 6 meses, 4, 5 vezes por semana ou por mês. Então, desenvolveu-se um laço, né? Sim, E com certeza. o que a mediação ela busca é restabelecer, é recriar esse vínculo. Às vezes, o que as partes precisam é um pedido de desculpa. Olha, eu pisei na bola, isso eu não fiz legal, mas se eu fizer tal coisa, dá para consertar, vai remediar? Quantas vezes a gente não chega numa sala de audiência e vê que o que as partes queriam era conversar? É Né? verdade. Eu já vi um caso em que as partes eram uma ação de divórcio. E chegou na sala de audiência, o homem não entendeu pessoas muito simples. Ele nem entendia muito bem por que ele estava ali. Aí ele chegava e falava assim, fulana para a esposa, olha o que você está fazendo com a nossa intimidade. Né? Você veio aqui para essa aí, apontava para a juíza, para essa aí decidir coisa que é nossa, do nosso casamento. Aí o membro do Ministério Público viu que não era um caso de divórcio, porque tinha se rompido todos os vínculos. Era um caso de diálogo. Aí você vira para o marido e fala assim, tá, mas o que é que ela faz que se ela que está te incomodando na relação e se ela parasse de fazer, ia ficar tudo bem no casamento? Ah, eu queria que ela fosse menos na igreja, porque disse que a mulher estava indo no culto de segunda a segunda. Aí para a senhora, o que é que não tá bom? Ah, se ela beber esse final de semana, olha, ela nem queria que ele parasse de beber. Ó, Então você chega e fala, tá, você promete que você vai ir uma vez só no culto, ou vai menos vezes? Ah, promete. Você promete que você vai beber só sábado e domingo? Os dois saíram da sala de audiência de mãos dadas. Foram felizes para olha só. sempre. Então, precisava Pois estar ali? é. Não precisava. E se eles tivessem se valido da mediação, você ia ter um terceiro, né, um mediador, que ia fazer justamente essa pergunta, porque não é sempre que o Ministério Público vai olhar para você, Tem tá, essa o que sensibilidade, precisa? né? Né? É a quantidade de trabalho, é um ritmo diferente. Então, Sim. dificilmente você vai ter um mediador, uma sessão de mediação, que você vai ter 15 sessões no dia.
Se a sua audiência ali, se a sua sessão precisar demorar 4, 5 horas, o mediador vai estar lá para isso. Agora, numa pauta judiciária, né, vai rápido porque eu tenho outro É, processo. é A outra vara, dinâmica, né? a vara em que eu trabalho hoje, a última vez, eu nem sei qual é o número atual, mas tinha 14, 15 mil processos, não é? Nossa. Então, ou as pessoas começam a se amoldar para uma cultura de paz, né? E de tudo ruim que essa pandemia trouxe, que ela deixe como legado que o bom senso precisa imperar nas nossas relações contratuais, em todo tipo de contrato. Sim, com certeza. Que a gente tire essa lição, né? Com certeza. Eu tô tão empolgada aqui com o nosso papo, Miriam, que eu me perdi aqui no tempo. O Instagram com 1 hora derruba a gente. Então, Derruba, acho que só a gente começou 8h05, se eu não me engano, né? no meu aqui são 8h57, não sei se está Então, certinho. daqui a pouco a gente, a Já gente cai, cai. né? Eu queria já É que a pessoa fala agradecer pouco, né? muito, para convidar o pessoal para fazer o curso de mediação empresarial, que a gente vai poder estar se aprofundando mais. É importante E, conhecer alguns detalhes técnicos para poder se e apropriar, o legal, não sei se o né? pessoal tem, a mediação, ser mediador, ser conciliador, você não precisa de ter graduação em direito, né? É aberto Sim, para qualquer pessoa. Então, é um curso muito bacana, é uma profissão muito bacana. E hoje em dia, de várias lições que a gente aprende na pandemia, não dá para a gente atuar numa área só, não, né? os ovos estejam em várias cestas, né? Entendeu? Então, para quem nunca É, pensou nisso, de repente, por que não abraçar uma nova carreira, uma nova profissão, não é? Fazer um curso de mediador, porque é tendência que veio para ficar. E a gente vai ter muito trabalho nesse aspecto, né? Não só agora durante a pandemia, mas no pós-pandemia. sim, Porque todas as ainda a gente áreas, está né? tentando sobreviver de braçada, mas vai chegar uma hora que os conflitos vão ter que serem resolvidos e que eles sejam fora do judiciário, que a gente deixe o judiciário só para as questões que realmente precisam passar por ali, né? Se a gente Sim, parar para pegar o percentual, ele é altíssimo de situações que não precisavam estar ali. A gente não precisa ir para o judiciário para discutir quem vai ficar com o jogo de prata que recebeu no casamento de presente. é A verdade. gente não precisa do judiciário para isso. Mas existe um conflito, a gente precisa resolver. Sim. Ai, Então, que você me bom pergunta. conversar com você. Obrigada. Obrigada para Obrigada a todo mundo que você. acompanhou a gente. Obrigada para quem vai assistir depois, né? A gente já tem o pessoal que falou que hoje tem aula, tem um compromisso que vai assistir depois. Então, fica para todo mundo o convite, né? Conheçam os meios alternativos de solução dos conflitos, conheçam a mediação. E para quem Hum. se sentiu seduzido, bora fazer o curso Isso, de, põe aí né, um para ser seguir no Instagram, Arete Sistêmico, vem fazer o curso com a gente, né? Vem começa aprender com a quando, professora tá? Agora em Miriam. setembro, né, o curso. Agora em setembro, 1º de setembro, a gente tratar dessas questões empresariais. Para quem já é mediador, a oportunidade de se apropriar desses conceitos. Até o tribunal está abrindo, né, esse projeto da mediação O tribunal empresarial. O tribunal vai está falando abrir e disso, vai né? recrutar o pessoal para ser conciliador judicial também. Então é o Mediador. momento de, né, se aprofundar nessa temática. Miriam, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a você. E no curso eu vou falar mais sobre contratos, né? E em especial os contratos de locação. Aí a gente vai fazer um panorama bem detalhado de como resolver esse tipo de conflitos, quais são as alternativas, para que a gente, né, para quem for mediar, esteja bem capacitado para auxiliar as partes. Ai, que bom. Obrigada, obrigada. Vejo você no curso, assim como Obrigada, todo muito mundo. As obrigada, gente. inscrições já estão lá no Simpla. Gratidão E por quem pôde acompanhar, pelas perguntas que fizeram. Mas a gente está por aí e estamos lá no curso. isso, obrigada. Beijo, boa noite, bom fim Obrigada. de semana. Até Boa mais. noite. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.